Bom, vamos lá. Ele está pedindo aqui na sexta questão, por exemplo, para fazer verdadeiro ou falso e justifique brevemente a sua resposta. Na letra A, ele quer saber se isso aqui é verdade. De cara, já conseguimos dizer que não. Afinal, o crescimento de 2 elevado a n com certeza será maior do que o crescimento de 2 elevado a n que está sendo dividido por 2. Que isto nada mais é o que? A raiz de 2 elevado a n sobre 2. Pois existe a propriedade matemática, de que o número elevado a 1 sobre 2 nada mais é do que a raiz quadrada dele. Logo, como é verdadeiro ou falso, se for verdadeiro, nós mostramos nossas constantes, nosso n, nosso c, e quando é falso, a gente escreve por extenso. Logo, qual seria a resposta? A resposta é falso, porque 2 elevado a n tem um crescimento maior de 2 elevado a n, que está sendo dividido sobre 2. Ou seja, esse termo aqui não consegue ser limitado superiormente por este, mas ele poderia ser limitado inferiormente. Logo, isso aqui é falso. Agora, em ômega é verdadeiro. Então, teria que ser ômega, mas não poderia ser O e muito menos θ. Ok? Resposta da primeira é falso. Agora, vamos para a letra B. Ele fala de raiz de n mais 1 menos raiz de n. É da ordem de 1 sobre raiz de n. Veja que, nesse caso aqui, esse O é o menor de todos. Ele realmente é 1 que está sendo dividido por um n. Ah, mas é n, raiz de n, não importa. Ao infinito, 1 sobre n, se n for infinito, isso vai dar zero. Vai ser menor que uma constante. E como a gente... Então, ou seja, a gente tem que comprovar se isso aqui é maior ou menor que 1 sobre raiz de n. O que poderia ser da notação O de 1 sobre raiz de n? O próprio 1 sobre raiz de n, ou 1 sobre n, ou 1 sobre n vezes log de n, e por aí vai. Então vamos comprovar. Qual é uma dica que ele já dá na oitava questão, por exemplo? Caso tenhamos dúvidas, podemos fazer o log das coisas ou tratar elas como expoente. Esse de expoente servirá quando a gente estiver comparando logs, por exemplo. E esse servirá quando não estivermos comparando log. Então vamos lá. Ficaria raiz de n mais 1 com menos raiz de n, se é da notação O de 1 sobre raiz de n, logo ele quer saber o seguinte: 1 sobre raiz de n e a constante. Concordam comigo que raiz de n mais 1 menos raiz de n é um termo um tanto quanto complicado de determinar. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer logaritmo e a partir dele eu vou conseguir remover tudo isso usando as propriedades do logaritmo. Bom, vamos por partes. Ficaria log de raiz de n mais 1. Qual outro jeito que eu posso escrever isso? N mais 1, isso elevado a 1 sobre 2, com menos log de n elevado a 1 sobre 2. E aqui seria log de... Tem um outro... Aí, utilizando as propriedades do logaritmo, teria a seguinte propriedade, veja. Log
de 16 sobre 2. Concordam comigo que é o mesmo que o log de 8, certo? E na base 2 log de 8 é 3. E o log de 16 sobre 2 é quanto? Bom, seria 8 também, mas teria outro jeito de fazer. Basta fazer log de 16 com menos o log de 2. Ficaria 4 menos 1. Chegaria na mesma resposta. Dito isto, irei fazer log de 1 com menos o log de n que está sendo elevado a 1 sobre 2. Fazendo isso, e agora, o que é que eu posso fazer? Lembram da propriedade do logaritmo? Se aqui, o termo que está aqui, eu posso passar multiplicando. Logo ficaria 1 sobre 2 vezes log de n mais 1 com menos 1 sobre 2 log de n. E aí teria o log de 1 ainda e teria 1 sobre 2 log de n. Com tudo isto colocado, é bom a gente tirar esses logs daqui, né? Porque tá meio confuso. Tem como, no fundo do fundo, a gente vai apenas cortar tudo. Mas eu vou mostrar como faz isso matematicamente. Bom, lembram que eu citei que quando for log a gente usa essa propriedade? É justamente ela. Vamos dizer que está tudo na base 10. Primeiro eu vou tirar esse 1 sobre 2 daqui. Logo eu vou multiplicar tudo por 2. Ok? Na verdade pode manter. Não tem problema manter ele agora. Mas basicamente, se eu elevo, por exemplo, 10 elevado a log de n mais 1. Na propriedade logaritmo, eu posso apenas trocar esses dois. Ficaria n mais 1 com log de 10 na base 10. Isso é o mesmo que 1. Logo, seria n mais 1 elevado a 1, que é quanto? N mais 1. Eu não estou convencido. Você poderia me provar que isso é um fato? Claro. Log na base 10 de 100. 10 elevado a log de 10. Não, perdão. Não, é isso mesmo. Pronto. E eu quero comparar com este. Segundo a minha afirmação, isso seria verdade. Agora, por quê? 10 elevado a log de 100 na base 10 é 2, ou seja, 10 elevado a 2. E 100 elevado a log de 10 na base 10 é 100 elevado a 1. Logo, seria 100 igual a 100. Dito isto, eu colocaria 10 em todos aqui, a fim de quê? De tirar o log. Logo, vocês não podem fazer isso na prova, ok? Mas aqui, para aprendizado, eu vou apenas cortar os logs. Mas lembre-se, você precisa comprovar isso toda vez. Então, façam todo esse processo. Vocês iriam multiplicar tudo, usar tudo isso como expoente, tudo na base 10, para depois poder cortar o log. Diante disto, vocês ficariam com 1 sobre 2 vezes n mais 1 depois com menos 1 sobre 2 n, depois com 1 com menos log com menos n. Diante disto, ficaria, se vocês concordarem comigo, eu posso apenas
Agora multiplicar tudo por 2, né? Para ficar um termo mais fácil de escrever. Ficaria então n mais 1 com menos n é 2 com menos n, certo? Então, concordam comigo que n com menos n se anula, certo? Aqui seria uma constante. Só que qual é a expressão que temos aqui? 2 menos n. E aí eu lhe pergunto, o que é maior? Uma constante ou uma constante que está sendo subtraída por n? Nesse caso aqui, vezes a constante... eu esqueci de escrever toda vez, tá? Mas tem sempre a constante aqui. Enfim. E a gente vê que de cara, isso não vai dar certo. Tipo, a gente poderia, ok, tentar dizer que a constante seria um número positivo, por exemplo. Por exemplo, se a gente tentasse aplicar que a constante é um número... É que nem... É porque, veja, como é que eu... Vamos lá. Se eu digo que a minha constante é 1, meu n seria, por exemplo, 1, certo? E aí atenderia este caso em específico. Mas e os próximos casos? Isso seria verdade? Lembram do que eu falei? Isto é verdade para todo n maior que zero, apresentando as minhas constantes. Por exemplo, se eu usasse 2, ficaria 1, 2 menos 2 vezes 1, que é meu n, minha constante. Logo, você pode ver que esta regra não consegue ser formulada. Por isso, o que ele fala na letra B não é verdade. Logo, isto é falso, porque isto aqui seria da ordem de uma constante, enquanto esse é da ordem de um número que está sendo dividido por n. Logo, isso tenderia... n tendendo ao infinito, isso daria o quê? Zero. Diante disso, vamos para a letra C. 2n ao cubo menos raiz de n sobre 7 é da ordem O de n ao cubo? Bom, de cara, eu já consigo adiantar a resposta. Sim. Por quê? Em notação O, nós olhamos o maior termo. E ele que é responsável por determinar a ordem de crescimento da função, do custo da função. Por exemplo, concordam comigo que 2n ao cubo tendendo ao infinito, ou seja, infinito ao cubo, seria subtraído de raiz de infinito sobre 7, não há relevância. Não faria nem cócegas, por exemplo, a raiz de infinito perante infinito ao cubo. Logo, é comprovado que 2n ao cubo é maior que raiz de n e, por isso, ele é sim da ordem O de n ao cubo. E agora nós vamos comprovar isso utilizando constantes. Sete e de n ao cubo vezes constante. Bom, para determinar isso, vamos ter a seguinte abstração. Veja, se eu colocasse 2n ao cubo, tem que ser... Por exemplo, se fosse 2n ao cubo, sem esse menos raiz de n, raiz de n sobre 7, ficaria como? N ao cubo vezes constante, certo? Ou seja, para essa desigualdade se atender, bastaria que a minha constante fosse 2, concordam? Agora veja, 2n ao cubo subtraído de alguma coisa, com certeza
é menor que 2n ao cubo. Ou seja, neste caso daqui, basta eu utilizar de novo a minha constante sendo 2. Lembrando que esses valores que você atribui para a constante, você poderia escolher qualquer outro. Você só quer atender essa desigualdade. Por exemplo, esse é o valor mínimo para atender, é 2. Mas poderia ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim. Contanto que seja igual ou maior que 2, atenderia. E neste caso, a mesma coisa. Veja, ele precisa ser maior que 2, a minha constante. Maior ou igual a 2. Então vou utilizar 2 também. Logo ficaria como 2n ao cubo com menos raiz de n sobre 7. E 2 vezes n ao cubo, utilizando minha constante sendo quem? Sendo 2. Bom, e só de olhar para isso, eu sei que isso é verdade. Afinal, 2n ao cubo com certeza é maior do que 2n ao cubo com menos raiz de n sobre 7. Tudo bem? Eu vou me adentrar em um exemplo melhor ainda, que agora esse foi com subtração. E se fosse com soma, por exemplo? Detalhe, neste exemplo aqui, bastaria ser c igual a 2 e n ser igual a 1. E isso é verdade para todo n sendo maior que n0. Mas ok, você fez com 2n ao cubo menos raiz de 7. E se fosse o contrário? E se fosse o contrário? Como você responderia? Bom, com a seguinte abstração. Veja, 2n ao cubo somado a uma parte de n ao cubo. Porque veja, raiz de n sobre 7 não é maior do que um único n ao cubo. Tendendo ao infinito, ele não é. Ele é menor. Logo, basta eu fazer o pior caso possível. Veja, qual seria o pior caso daqui? Se esse raiz de n sobre 7 fosse, na verdade, outro n ao cubo. Ou seja, se fosse mais n ao cubo, comparado com n ao cubo vezes uma constante, bastaria que a minha constante fosse 3. E isso é verdade, e bastaria meu n ser 1. Essas seriam as minhas constantes, e isso é verdade para todo n maior que n0. Então, se funcionou aqui, com certeza funcionaria aqui. Por isso, essa seria a minha resposta. Ok? Então, isto aqui é verdade. Depois ele pergunta a letra D. N ao quadrado sobre 10 menos 99n menos 999. Isso é da ordem de n? Aí vamos mais uma vez perguntar. Esses termos tendendo ao infinito, qual é o mais relevante? N ao quadrado. N ao quadrado é quem domina a função aqui. Mas é mais n ao quadrado. Certo, ele domina a função. O n ao quadrado aqui é o responsável pela função crescer. Logo, isto aqui seria falso. Porque e se fosse menos n ao quadrado? Teria alguma resposta? Seria o que exatamente, né? Bom, se fosse menos n ao quadrado, ainda assim seria da ordem de n ao quadrado, porque tendendo ao infinito ficaria maior do que n, por exemplo. Logo, essa alternativa ela é falsa. E agora tem a letra E.
raiz de n comparado a log de n. Isto é verdade? Bom, a gente já sabe que não, mas como seria a comprovação disso? É simples. Bastaria fazer o log de tudo isso. Por exemplo, lembram do exemplo que eu dei? Que eu cortei e ficou 1 sobre 2n? Seria a mesma coisa. Ficaria 1 sobre 2 log de n, que é menor que a vezes 4, logo 2, e ficaria aqui log do log de n vezes uma constante. E isso aqui já é comprovação suficiente. Mas, se você tirar os logaritmos fazendo a multiplicação e depois trocando, enfim, o que já foi dito previamente, você pode... Eu vou fazer um exemplo só por ilustração, para o pessoal poder entender melhor. Mas basicamente ficaria 10 elevado a log de n, certo? Se eu troco isso aqui, ia ficar 2 vezes n, log de 10 ficaria assim, certo? Isso é o mesmo que 1. Logo ficaria 2n. Tem que ser menor que... Aí o mesmo se aplicaria aqui. No caso desse aqui, acho que... Nem sei se dá certo, na verdade, né? Log do log. Na verdade, nem seria necessário essa comprovação que eu fiz aqui. Isso aqui já é o suficiente, porque o log de n, ele com certeza não é menor que o log do log. Porque, por exemplo, quanto é log de deixa me ver, 256 na base 2? Seria 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Logo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é igual a 8. Agora, o log na base 2 de 250, o log do log de 256, o log disso aqui dá 8. E o log de 8 dá 3. Então, claramente, não é verdade. Por isto, esta alternativa aqui, ela é falsa. Bom, a letra F, eu começo em breve, irei fazer uma pausa, porque ela vai abordar 3 assuntos. Ela vai envolver, ou é 4. Eu vou falar aqui, previamente, um pequeno spoiler. Ela envolve progressão geométrica, descobrir como existe a forma de progressão geométrica. De fato, você pode utilizar a fórmula que já é dada na internet. Mas aqui, por questão de aprendizado, eu irei comprovar como se chega nessa fórmula. Depois deste fato, nós iríamos criar uma fórmula para ela sendo convergente, que é a soma de infinitos termos, onde a razão é denominador, ou seja, passa dividindo. Depois disso, teria o conceito de derivada, para só assim poder responder a questão. Mas existe o jeito intuitivo de fazer e que acabaria sendo muito mais prático e fácil.
talvez eu nem faça tudo o que eu fiz e só tente comprovar o ponto que eu disse. Afinal, lembre-se, análise de algoritmos, eu não estou ensinando para medir se você tem conhecimentos matemáticos. Eu quero que você possa ver uma coisa e comprovar se ela é de qual tipo de ordem. É n? É constante? É logaritmo? Como eu comprovo isso? E com isso, você teria a sua resposta. Logo, não seria necessário. Entende? Dito isto, irei fazer uma pausa e em breve concluo essa questão, porque não bastasse apenas a letra F. A letra A da sétima questão consegue ser mais complicadinha ainda. Ela envolve conceitos de série telescópica. Série telescópica, série telescópica. Poderia ser apenas uma progressão aritmética normal, mas não. Ela é uma progressão aritmética dos caésimos termos elevados a 99. Então, isto requer um raciocínio maior, mas que há um jeito intuitivo de fazer isso, e não precisaria entrar no assunto de integral e série telescópica para comprovar isto. Basta que eu mostre uma progressão aritmética normal, ok? Então, essa última parte ficou um pouco confusa, é realmente um pouco confuso, mas tudo será explicado, ok? Dito isto, acho que dito isto, obrigado a todos que ouviram e em breve retorno.